Vamos orar, tá? Eu vou pedir a nossa irmã Alexandrina que ore, por favor. E abre o nosso dependência, e a nossa dependência de Deus, para que a gente possa compreender e absorver a imagem que será a vida. E o Senhor seja muito conosco, muito bom, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Com relação a essa questão que você está discutindo aqui, o problema maior para mim é a forma de execução da justiça. Sim. Eles vão levando e ele fala bonitinho, né? Ele é um cara inteligente, pelo menos ele é declarado, Champlin, né, é um universalista. Usou mais tarde. Champlin é um universalista famoso, né? Talvez o mais famoso do Brasil. Fiz a enciclopédia de Champlin, comentário e tal. Mas Champlin é um universalista de primeira linha. Eu não vi falando besteira. Champlin mora no Brasil. Alguém sabe ajeitar isso aqui? Quem sabe ajeitar isso aqui? Me ajuda, por favor. É você que ajeita aqui, já tá show, né? Normalmente é Val, mas Você deixa eu ver se eu consigo. quer te promover para apóstola. Não, esse aqui não. Porque tem um que ele já vem com os lados, aí a gente... É mais fácil, né? É mais fácil, esse daqui não. Esse daqui vai ser... só os dois, Descer e limpar menu. Aqui, Aí, tá melhor, obrigado. Bem, nós temos hoje mais 2 aulas apenas, tá? Não conseguimos fazer os devidos exercícios em sala, como eu queria, fizemos pouca coisa. Eu vou passar um pequeno trabalho para casa, tá? Nada muito complicado, eu sei que é fim de semestre, tá? Mas eu vou passar só no final da aula, ok? Nós vimos Mateus, vimos a introdução ao Novo Testamento como um todo, vimos Mateus, Marcos, harmonia dos Evangelhos, um pouco de Lucas. Vamos continuar aqui. Eu quero ver pelo menos hoje Lucas, João na próxima aula e Atos na outra, tá bom? Vamos ver se dá para ser assim. Então, a mensagem do livro, né, como em cada livro nós temos tratado, é um trecho do livro de Carlos Valdo Pinto, tá? Foco e desenvolvimento do Novo Testamento. A mensagem soberana do reino foi estendida a todas as nações por meio da rejeição de Israel para com Jesus, o Filho do Homem, como o seu Messias. E a gente conversou um pouco também, numa aula passada, acho que foram 2 ou 3 semanas, sobre o título Filho do Homem, sobre a questão do Filho do Homem, título divino, Filho de Deus, título humano, né? Conversamos um pouco, tá? Então, esse é um resumo da mensagem do Evangelho de Lucas, o único não judeu escritor do Novo Testamento, tá? O único não judeu. O que Lucas escreveu é cerca de 25% de todo o Novo Testamento, tá? Pessoal, se o meu celular tocar, me perdoe, eu peguei ele ontem sem mexer nele ainda, acho que eu baixei tudo que tinha para baixar, mas tocar, me misericórdia de mim, tá bom? Vamos lá. A semelhança dos outros evangelhos, a autoria é anônima, quer dizer que no escrito original não tinha, esse é o livro de Lucas, não tinha ficha catalográfica, né? Nós vimos isso já.
a respeito do destinatário também. Nós já vimos isso, me perdoe pela pergunta, eu não tenho certeza disso. É porque eu dou essa aula com tantas turmas ao mesmo tempo, tá? Então, ok, então vamos ir com calma. Cada evangelho é de autoria anônima, no entanto, os irmãos do primeiro século sabiam quem era o autor, tá? Só que não tinha ficha catalográfica, aquela ficha, aqueles dados informativos que tem nos nossos livros hoje em dia. Livro publicado em João Pessoa, ano tal, primeira edição, e quando não tem a informação necessária da primeira edição, esses dados aí, bibliotecário responsável por ano e tal, tá? No primeiro século não tinha isso. Sobretudo em relação aos evangelhos, cada evangelista, cada autor, cada escritor do evangelho de Jesus Cristo, não colocava o seu nome, mas se identificava de maneira sutil, tá? Mateus se apresenta lá como Levi, Marcos aparece como um jovem que corre pelado ou só de cueca, né? A cueca da época, que devia ser mais ou menos até a altura do joelho, sem lençol, alguém puxa o lençol dele, ele corre. Lucas, nós sabemos por causa do destinatário, tá? E João se apresenta como discípulo amado, aquele que viu essas coisas. Enfim, nós temos como identificar os autores dos evangelhos, mas são de autoria anônima, tá? Eles não tinham a menor intenção de aparecer. Se eles estivessem aqui hoje, jamais iriam para a Igreja Universal, para a Igreja da Paz e Vida, da Deus é Amor, eu vou dizer o nome, porque pode dizer o nome das igrejas, dos caras safados, dos hereges da época, né? Ele não iria numa igreja onde tem a foto do pastor, do líder fundador lá. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Eles não iriam. Aqui é a igreja de fulano e tal. Ele é o profeta mor. Aqui nós vamos botar a foto dele. Esse é o homem de Deus. Que conversa. O título Homem de Deus é um título veterotestamentário relacionado aos profetas e aparece geralmente na boca de terceiros. Não são os profetas geralmente que dizem, né? E no Novo Testamento esse título serve para qualquer servo de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para. Aí ele fala da quatro a função da escritura, e aí diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Verso 17. O homem de Deus não é apenas Timóteo, para quem Paulo está interessado na carta. É todo servo de Deus. Na nova aliança todos temos esse título, tá? Enfim, então é de autoria anônima. Lucas, um homem culto, profunda pesquisa, ele faz isso aqui. Nós falamos rapidamente sobre isso. Eu falei sobre médico, eu estou lembrando agora. Eu falei que geralmente os médicos são pessoas inteligentes. Eu lembro que ainda fez um comentário, não lembro exatamente qual. Vamos ver aí, Lucas capítulo 1, versos 1 a 4, por favor. Augusto Nicodemos, fez um sermão sobre essa passagem, esse parágrafo aí, que eu achei muito bacana. Não posso dizer o mesmo sobre a mensagem dele sobre Zacarias, sobre o cântico de Zacarias, tá bom? Mas sobre essa passagem aqui, eu achei muito bacana. Vou ter que dizer, né? Sobre o cântico de Zacarias, ele quis provar como é que é uma profecia na antiga e na nova aliança com base num cântico. Não dá. Aí não dá. Lucas 1:1. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, ou seja, não havia provavelmente apenas o Evangelho de Mateus e o de Marcos, né? Existiam muitos, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e servos e ministros da palavra, ou pregadores nesse caso, né? Os fatos que estavam sendo organizados para fazer um relato coordenado foram vistos por pessoas que foram relatados por pessoas que viram acontecer, testemunhas oculares e pregadores. Esses ministros da palavra são servos da palavra de Deus,
são os pregadores da palavra de Deus. Tá? Pareceu adequado também a mim, ou seja, havia lugar para mais um evangelho. Excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem. Então pareceu também adequado, interessante, que eu também fizesse um relato e mandasse para você, Teófilo. Lucas poderia ter até aproveitado alguns daqueles evangelhos que haviam sido escritos e enviado para Teófilo, mas ele quis fazer a própria pesquisa. Uma coisa que eu acho fascinante é a pesquisa, seja em qualquer área, pesquisa, investigação, eu gosto demais, eu acho muito bacana, filmes sobre o assunto, livros sobre o assunto, conversar sobre isso, porque Deus é o Deus de toda liberdade, não libertinagem, tá? Mas o Deus de toda liberdade, e é impressionante como a cultura cristã tem influenciado e incentivado pesquisa no mundo todo. Tá? Se você parar para pensar, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acredito que nenhum muçulmano ainda ganhou o prêmio Nobel por alguma pesquisa. O prêmio Nobel da Paz deram para Obama, o prêmio Nobel da Paz. O prêmio Nobel da Paz não tem nada a ver com quem... Mas os de pesquisa são interessantes. Eu não tenho certeza se já deram eu não pesquisei a lista. Mas se deram, é a coisa mais rara do mundo. Nos países muçulmanos, a pesquisa não é incentivada, o desenvolvimento científico, tá? Mas nos países ocidentais, nos países cristãos, vamos dizer assim, de maneira geral, a pesquisa é incentivada. Deus é o Deus da verdade. Quanto mais as pessoas se aproximam de Deus, mais aprendem a verdade. É o oposto nas religiões pagãs. Nas religiões pagãs, são religiões de mistério, de certa maneira, né? No catolicismo, de certa maneira, era uma religião de mistério até 1950, quando os padres celebravam as missas em latim e de costas para o povo aqui no Brasil. Meus avós viram os padres celebrando missas em latim, de costas para o povo, né? E a ideia era que, conforme aparece no filme Lutero, né? Um padre dizendo lá, não lembro se o Papa, não lembro, que a leitura da Escritura é complexa até mesmo para os sacerdotes. Aí vem Lutero e diz que o bom era que cada um pudesse ler sua Bíblia, né? Já pensou? Cada vez mais. Pois é. Me permite uma nota pessoal aqui, nessa questão. Eu estou com o meu, para a glória de Deus, e apenas isso, eu estou com o meu nono livro no Prelo, né? Dá para sair, acho que mês que vem, para agosto, eu vou esperar um pouco mais. Quando eu publiquei meu primeiro livro, muitas pessoas chegaram para mim e disseram: eu tenho um livro também, pronto para publicar e tal. Geralmente, o intuito dessas pessoas não era de dizer assim: que bacana, você publicou um livro. Não era para dizer: grande coisa, eu também tenho um livro escrito. E provavelmente pensavam que eu estava querendo competir com alguém. Bom, irmão, deixa a pessoa que publique. Quando saiu o segundo, beleza. Só que 2 meses depois do segundo, saiu o terceiro. E aí acabou essa história. Acabou. Do terceiro para o 8º, eu não ouvi mais isso. E algumas pessoas pensam que eu estou querendo competir com A ou com B. Eu não estou nem aí para A ou para B, eu tenho que pagar minhas contas. É isso. É isso. E há lugar para nós também escrevermos. Infelizmente, nós paraibanos, boa parte aqui da classe aérea de paraibanos, infelizmente nós paraibanos temos baixado a cabeça, historicamente, para o pessoal do sul e sudeste, e nos olham de cima para baixo, com devido respeito aos sulistas e sudestinos presentes, tá? Eu sou sulista, assim mesmo. Não é? Só que mas eu tenho essa perspectiva porque eu sou sulista, mas eu fui de nordestino. Eu namorei com uma moça do Rio de Janeiro, que ela morou aqui um tempo, e ela disse: Bruno, que ela não escuta esse áudio? Estou brincando. Ela disse: Bruno, quando eu vim para cá, eu pensava que aqui era somente chão rachado, gente com lata d'água na cabeça. Quando eu cheguei aqui e vi os jovens, os carros, os prédios, meu Deus, me enganaram. Eles enganaram, né? Você viu o que eles fizeram com relação àquela questão do drogado lá na faculdade?
Ah. Eles estão incentivando uma passagem, não sei se é verídico. Não vi isso. Não sei se é verídico. Mas eles estão incentivando, né, estão enviando uma passagem para o Nordeste, eles estão perguntando por que o indivíduo lá da Secretaria do Campo Ah. Aí ele disse que ele claramente, dá onde vem esse povo? Não pode ser do Nordeste. Brincadeira. O Dr. Marco Antônio Villa lançou essa semana um livro sobre a imigração nordestina para São Paulo. Mostra quem construiu aquela cidade. Vamos lá. Então, há lugar para pesquisa. Pesquisa é bom demais. O estudo é uma bênção que Deus nos deu. Quando eu me deparo toda semana, e realmente eu digo isso do fundo do coração, uma turma animada como essa e outras turmas onde eu dou aula. Eu dou aula em igrejas que vocês nem imaginam que existe. Turma de 3 pessoas, 2 pessoas, já deu aula para uma pessoa. Digo isso com o maior prazer, porque Jesus fez isso também. Se houver interesse em aprender, eu tenho interesse em ensinar, em compartilhar um pouco. E quando eu vejo, por exemplo, aqui Itamar, me permite Itamar não atua mais, mas é programador de computador. Fez isso muitos anos na vida, né? Muitos anos, sabe fazer coisa pra caramba. Tem alunos médicos, doutores em outras áreas. Vocês, Ismael, Midian e Sueli, fazem 2 cursos ao mesmo tempo. Eu quase não conseguia fazer um curso ao mesmo tempo. E por aí vai, cada um tem sua experiência. Sara com 2 filhos, você do Radical, Eliane que já morou fora, tem uma experiência missionária fantástica. Alexandrina Bispa, vocês viram como ela fala bem, falando sério, como ela ensina bem, desenrolada e tal. Então, eu sei que a minha parte aqui é de somar, entendeu? E eu vejo que vocês pesquisam, não tem coisa melhor do que isso, não tem coisa melhor. Trocar experiência quando a gente termina que vai para um cafezinho ali, né? Eu adoro tomar café com vocês, toda terça e quinta a gente faz isso. Enfim, é muito bom. Eu estou dizendo isso com vocês, mas eu faço isso com todas as turmas. Com todas as turmas. Tá? Então, Lucas entendeu isso. Tem espaço para o evangelho dele também. Deus ama a produtividade. Deus ama a produtividade. Jesus nunca chamou um preguiçoso alguém que estivesse sem fazer nada para a sua obra, nem Deus no Antigo Testamento. Tá? Outra coisa, nas parábolas de Jesus, aqueles que serão recompensados são aqueles que trabalharam mais. Não em relação à salvação, mas em relação à recompensa no céu e nas próprias histórias nos evangelhos. Fortifica sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. É a prosperidade, é a produtividade. Paulo diz em 1 Timóteo 5,18, que aquele que, 5,17 e 18, melhor dizendo, que aqueles presbíteros que governam bem, sobretudo na pregação e no ensino, devem ganhar salário dobrado. Deus ama a produtividade, Deus recompensa mais a quem se esforça mais, quem trabalha mais. Para Josué, Deus disse, né? Esforça-te, eu serei contigo. Deus ama aquele que é animado, aquele que não tem medo, porque nós temos Deus. Enfim, isso não estava nada preparado, mas eu tenho certeza que não estava preparado por mim, mas por Deus devia estar. Amém? Bem, vamos lá. E Lucas escreve este evangelho aqui, o propósito está no versículo 4, para que tenha certeza da verdade das coisas em que foste instruído. Veja só, o destinatário é para esse homem chamado Teófilo, né? Teófilo é um daqueles nomes que tem um significado bonito, como o nome de Ismael, né? Lucas quer dizer o quê? O seu nome? Iluminado. Ok. É interessante, o meu nome Bruno pode ser tanto moreno como transparente, depende da raiz, porque ele tem 2 raízes. Bem, no meu pé está mais para transparente, né? Vamos lá. Então, Teófilo é um desses nomes compostos de 2 palavras gregas, Theo, de Theos, que é Deus, tá? E Philo, de Phileo, amor, tá? Então, exatamente, é o amor de Deus ou amado de Deus. O nome Timóteo também é parecido. Timó quer dizer querido. Querido. Timóteos. Em grego fica mais fácil ainda de identificar. Quando você ler, tá? Timóteos. Tá? Querido Deus. Que é querido de Deus. Né? Então, algumas pessoas passaram a pensar que Teófilo não fosse um indivíduo,
não era um substantivo próprio, mas um adjetivo do camarada. Mas não, Teófilo era o nome dele, tá? Tal como Malaquias, viu? Malaquias quer dizer o mensageiro, né? Malak quer dizer anjo, mensageiro em hebraico, e Malaquias significa o mensageiro. Então alguns estudiosos ainda hoje acham que o nome, que Malaquias não era o nome do profeta, mas era um adjetivo dele, né? Mas não, provavelmente é o nome dele mesmo, né? Porque na cultura bíblica, neotestamentária, existe muito isso. Teófilo era provavelmente um novo convertido, e ele deve ter financiado a pesquisa de Lucas, porque Lucas deve ter viajado, feito pesquisas. Não havia gravadores como esse na época, tá? Não havia internet, WhatsApp, então a vida era mais difícil, tá? A vida era mais difícil. Algumas pessoas gostam de dizer assim: ah, mas antigamente era tão bom, não tinha isso, não tinha aquilo. Eu não gostava, não. Eu gosto mais agora, é somente falando. Hoje em dia a gente abre o celular, pesquisa o que quiser. Por que isso é assim? Cara, olha, acabou. Antigamente o cara tinha que esperar uma matéria num jornal, fazer uma entrevista com um especialista, e era só uma opinião, o cara vê tudo na hora. Eu particularmente gosto muito de tecnologia, não sou como Itamar não, mas gosto, tá? Bem, Lucas foi um homem bem instruído, como eu coloquei no slide, tá? Os médicos são assim, geralmente, né? Geralmente os médicos são pessoas que têm múltiplas inteligências. Vocês conhecem a teoria das múltiplas inteligências? Há uma teoria que eu particularmente gosto bastante, de que há em torno de 9 inteligências nas quais as pessoas são categorizadas. Algumas pessoas têm 2, 3, 4 ou 5 inteligências, tá? Que são divididas por áreas, vamos dizer assim. Então, há pessoas que têm inteligência matemática, espaço matemática, vamos dizer assim. São pessoas que têm facilidades para cálculos e tal. Eu não tenho isso aí, nunca tive, né? Hã? Não, acho que não. A questão é que quando a gente só faz conta de somar e de multiplicar é bacana, né? Quando a gente vai fazer delta igual ao meu quadrado menos 4ac, depois a gente descobre que delta é igual a 0, acabou. Né? Há pessoas que têm inteligência corporal ou sinestésica, né, como eles dizem. A inteligência é chamada de inteligência por isso, porque é uma habilidade que a pessoa tem, né? A pessoa nasce com aquilo, mas deve ir desenvolvendo. E porque ela nasce com aquilo, ela gosta e vai desenvolvendo de alguma maneira. São dançarinos e atletas, né? Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno é um tipo de exemplo disso. Mesmo ele muito acima do peso, como ele estava no Corinthians, né? Os joelhos estourados, um deles 2 vezes estourado, ele fuma. O Ronaldo fuma ainda hoje, não sei quantos sabem disso. Ele fuma desde a época que ele foi para a Europa, né? Mesmo assim, ele fez o que fez no Corinthians, por exemplo. Então, inteligência corporal. Entendeu? O cara mesmo muito acima do peso e tal. Pessoas que têm inteligência musical, né? Geralmente a gente escuta falar de Beethoven, que compôs quando já estava surdo, realmente, né? Não sei quantos de vocês conhecem a história de Beethoven, é muito curiosa. Ele teve vários irmãos surdos, nasceram surdos, cego e tal. A família dele realmente tem muitos problemas com isso, e ele foi perdendo a audição, né? Aí quando ele estava já surdo, já tinha composto muitas músicas, ele cerrou os pés do piano para encostar no chão para sentir a vibração das notas, e ele compôs a nona sinfonia surdo. Agora eu me pergunto como é que um surdo compõe. E ele lá na partitura ele conhecia os sons, né? Aquele maestro brasileiro, é Luiz Carlos Martins o nome dele? O que tem as mãos atrofiadas, tá? Ele é irmão de Ives Gandra, piorou? Ives Gandra Martins é o maior jurista, um dos maiores juristas do Brasil, é um velhinho, enfim. Ele decorou, ele atrofiou as mãos de tanto ele ensaiar, ele não parava, era o dia inteiro. Quando ele estava no avião, tinha um tecladozinho assim com fone de ouvido, ele tocava 21 notas em 1 segundo. E não era assim não, tá? No teclado não, tá? Era 21 notas com uma mão só, por segundo, fenômeno.
Ele parou, ele toca hoje muito devagarzinho assim, só com os indicadores, mas ele ainda participa de festas, de espetáculos musicais. Então ele virou maestro. O que é que ele fez? Como ele não tem habilidade para virar as páginas rapidamente, quando ele vai regendo a orquestra, ele decorou 10.000 páginas de partituras. 10.000 páginas de partituras musicais. Não é uma coisa que qualquer pessoa consegue. É que ele tem aquela vocação, aquela inteligência. Bem, eu estou apresentando rapidamente a teoria das múltiplas inteligências. Vale a pena pesquisar sobre isso, tá? Enfim. Geralmente os médicos têm um pouco disso e daquilo outro. Conseguem aprender biologia, mas também conseguem aprender matemática. Enfim, tá bom? Quando um médico é um bom professor, acabou, meu. Eu já vi médicos dando boas aulas, acabou. Tá repetido aí, né? Posso seguir? Ok, houve um herege do segundo século chamado Marcião ou Marcion, depende de onde você pesquisar. Ele viveu por volta do ano 150, né? E ele elaborou o primeiro cânon do Novo Testamento. A primeira lista de livros do Novo Testamento que nós temos notícia até hoje foi feita por este herege, tá? Por volta do ano 150. O cânon de Marcião tinha 11 livros, 10 cartas de Paulo, sem as pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e o Evangelho de Lucas. No entanto, o Evangelho de Lucas estava totalmente retaliado. Cada vez que Lucas faz menção ao Antigo Testamento, Marcião tirou. Então, o que é que sobrou, né? Outra coisa, Marcião dizia que Deus, o Deus do Antigo Testamento é mau. Não é o pai de Jesus, porque o pai de Jesus é bom e Jesus é bom. Então é um modalismo, é uma das heresias em relação à Trindade, é um modalismo piorado. Tá bom? É muito interessante, porque o que aconteceu em relação ao cânon do Novo Testamento, no primeiro e segundo século, foi o seguinte. Então foi a partir daí que a igreja organizou o seu cânon. Oficialmente foi. No entanto, não devemos entender, não devemos supor que a igreja apenas estabeleceu o seu cânon a partir do segundo século, mas ela já usava o cânon, ela já usava aqueles livros do Novo Testamento, os 27, tá? Só que não tinha um documento ainda, não tinha esse nome, esse aqui é o nosso cânon, vamos escrever, vamos documentar, porque eles não entendiam a necessidade disso. E aí, de uma certa forma, Deus acabou usando esse fato da vida de Marcião para que despertasse a igreja. E muitas vezes isso acontece ao longo da história da igreja em diversas outras questões, né? Então, a primeira lista que nós temos do cânon do Novo Testamento, com os 27 livros alistados, é muito tempo depois de sair, no quarto século, com Atanásio, tá? Um homem chamado Atanásio. Não tem nenhum pincel aqui, Atanasando a minha cara. Atanásio, um bispo. Atanásio era um bispo, tá? E ele escrevia cartas na época da Páscoa, cartas pascais, e uma dessas cartas ele diz: olha só, nós cremos que Deus surgiu a sua palavra e tal, e cita os livros do Antigo Testamento e cita os livros do Novo, na ordem que nós conhecemos hoje, tá bom? O cânon não foi estabelecido porque um grupo de teólogos se reuniu e disse: vamos ver aqui quais são os livros que nós vamos usar a partir de hoje. Não, o que eles fizeram foi a reação da igreja. A reação foi a seguinte: a igreja já usava aqueles livros e eles reagiram dizendo: agora vamos estabelecer quais são os livros que o povo de Deus já vem utilizando. São esses, século IV. O ano foi estabelecido no século II. Não, no primeiro. No primeiro. Mas o primeiro documento, Atanásio é o primeiro documento que nós temos. O documento mais antigo, citando os 27 livros. Tá?
Bem, outra coisa, o cânon muratoriano, o cânon de Muratório também coloca Lucas como cânon, enfim, vamos seguir. Lucas escreve o seu evangelho provavelmente aí nesses 2 anos, que é provavelmente quando Paulo fica preso em Cesareia e ele tem um tempo melhor para escrever. Bom, vamos seguir. Para quem ele escreveu? Por um público predominantemente gentil, tal como ele era gentil. Nós sabemos disso porque ele usa expressões gregas, porque expressões gregas substituem títulos hebraicos e aramaicos, língua do povo hebreu, do povo judeu, tá? A genealogia de Jesus vai até Adão e não até Abraão, como no caso de Mateus, porque Mateus quer mostrar a ascendência judaica de Jesus, né? E aí começa até o primeiro dos judeus, vamos dizer assim, pai da raça. Lucas não. Outra coisa é que a maioria das citações do Antigo Testamento em Lucas não vem do texto hebraico, que era o costume, mas vem da Septuaginta, que era a versão grega. Tá muito quente, o povo lá. Vai esfriar, vai esquentar. Este é o terceiro evangelho, o evangelho, e aqui conseguimos na palavra sinóticos, né? Sinóticos, em português é com i mesmo, mas essa preposição grega sin quer dizer junto ou junto com, né? Óticos, vistos, eles podem ser vistos um com o outro, em paralelo, ou seja, eles são parecidos. Evangelhos sinóticos são os evangelhos parecidos, um com o outro, ou uns com os outros. Bom, nenhuma novidade aqui. Ok. Lucas é o evangelho da alegria. A palavra alegria, agaleasis, aparece 16 vezes nos evangelhos, os 4, sendo que 8 em Lucas. Ele também utiliza 8 vezes essa palavra no livro de Atos. Começa e termina o evangelho com alegria. Mas o anjo, no capítulo 2, disse: não tem mais porque vos trago novas de grande agaleasis, de grande alegria para todo o povo. Eu estava conversando com minha sogra um dia desse, ela disse, irmã fulana, estávamos conversando sobre opressão religiosa, era o tema da noite lá. Opressão religiosa. Ela falou de uma irmã amiga dela que pedia perdão a Deus quando sorria. Quando sorria, eu disse, não acredito, meu Deus do céu. Ela sorria e achava que era pecado sorrir. Eu disse, meu Deus, a Bíblia, ela disse, mas aí eu lembrei desse versículo, né? Mas os anjos cantaram dizendo que traziam boas novas de grande alegria para todo o povo. Evangelho é alegria. Aí comecei a lembrar, a alegria é um dos pombos do fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz e por aí vai. A alegria diante dos anjos de Deus, um pecador se arrepende, ou seja, o próprio Deus se alegra. Quem está diante dos anjos é Deus. No penúltimo versículo do Evangelho, depois de adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém. Quando a gente adora a Deus, o que acontece conosco é isso mesmo, é alegria, né? Eu acho que eu inverti alguma coisa aí, eu devo ter corrigido, não sei. É o penúltimo versículo. O Evangelho tem música, muita música, tá? Muita música. Música é muito bom. Até hoje eu não conheci alguém que não gosta de música. Você gosta de música, Natan? Isso que ele está querendo. Amém. Bichinho, ele que vem. Aula de teologia. Vamos lá. Eu congreguei numa igreja que tem muitos surdos. Então ele, lá na missão, lá da torre, né? Tem muitos surdos lá. E ele de vez em quando fazia umas apresentações, umas fotografias, aí tem que subir bastante o volume do som, né? Porque eles escutavam vibrar.
Aí uma vez a gente foi fazer um culto lá no Espaço Cultural, lá no Teatro do Espaço Cultural. Vamos lá, era um culto de aniversário da igreja e tal. Aí vamos de apresentações, né? Esses cultos de aniversário. Foi bem interessante. Aí os surdos estavam lá fazendo uma coreografia, de repente o som travou. Eles continuaram dançando. Foi interessante. Foi interessante. Para nós, né? Para os ouvintes, né? Todo mundo se chocou. No final a gente só falava sobre isso. Foi interessante. Vamos lá. Lucas gostava de música. E ele coloca bastante música nos seus relatos. Zacarias canta, Maria canta, os anjos cantam, Simeão canta, tá? Essas palavras aqui que definem o nome do cântico, né? Magnificat Benedictus, Gloria in excelsis nunc dimittis, são as primeiras palavras destes cânticos em latim, tá bom? Então, como a Igreja Católica, a versão oficial da Bíblia Católica é a Vulgata Latina, eles colocaram esses títulos e foi esse que pegou, que são as primeiras palavras de cada cântico em latim, ok? Agora pode despedir. Rapaz, isso aqui dá uma mensagem de Natal muito boa, né? Agora eu posso morrer. Já pensou o cara dizer isso? Agora eu posso morrer agora, Deus. Esperei ver. Imagina ele ver o Salvador nos braços assim. E tem música na festa pelo filho que voltou. Nós chamamos erroneamente de filho pródigo, né? Não é a palavra do filho pródigo. Expliquei isso aqui, né? Pródigo quer dizer o que mesmo? Não lembra? Se vai um cara na terra, ele lembra. Gastador. A ênfase não é que o filho gasta tudo, é que ele volta. Ele gasta, mas não é a ênfase. Só tem música lá e é música alta, não? É o pancadão louvando o Senhor lá, mas não é funk não, tá? Aquela porcaria não existia naquela época. Ok, então tem música, tem alegria, tem parábolas a perder de vista, tá? Vinho novo, 2 cegos, semeador, a candeia, o rico insensato, terra vigilante, figueira infrutífera, grão de mostarda e o fermento. Grão de mostarda é tido no Evangelho como a menor das sementes, mas é um hipérbole, tá? Existem sementes menores que o grão de mostarda. Bom, é um hipérbole. Quer dizer que quem já viu o grão de mostarda? É miudinho mesmo, mas tem semente menor. Bom? Tá? É, bem pequenininho. Parece um alpistezinho, menor que alpiste, né? Tá? Mas tem sementes menores, tá? Ali é o império. Os primeiros lugares, o grande jantar, a dracma perdida. Quem perde a dracma? É um homem ou uma mulher? Mulher. Aí ela vai atrás, já viu mulher perder dinheiro? Se fosse um homem, podia até não fazer sentido a parábola. Tá bom? O que é que eu estou dizendo com isso? Que mulher é muito cuidadosa, né? A minha é. Minha, graças a Deus, até porque eu não tenho dinheiro para gastar. É como o Zé Lezinho disse, né? Minha mulher é gastadeira, todo dia ela me pede R$100. Para que eu não sei, que eu nunca dei. O filho, as parábolas, né? O filho que volta, o administrador infiel. Você sabe que eu tenho a coordenação motora de cirurgião. Tá paradinha minha mão, tá? Então, vai, uma incisão. O rico e Lázaro. De vez em quando eu atiro de airsoft, sabe? Só assim para eu conseguir me concentrar. Até comprei uma pistola. Minha esposa nem sabe ainda, ela vai saber quando chegar. Não, comprei aqui. O site da Senal bloquearam a venda de armas no Brasil. Mesmo de armas é soft, infelizmente. Comprei aqui com promoção muito boa, estava querendo já um bloco de metal. Depois eu trago para vocês verem. Depois eu trago assim. Tem aquela pontinha laranja, gente. Não ela é tal não. Só vou comprar ela quando liberar. Mandava armar, se vocês quiserem. Para proteger melhor meus alunos. Se alguém entrar aqui um vagabundo, eu vou estar protegido. Vamos lá.
A oração. Hã? Também. Para outros inimigos. Tá. Vamos dar uma olhada aqui nessa parábola aqui. Lucas 18. Um pastor amigo meu, Pastor Hartman, eu falei dele aqui terça-feira, hoje também, daqui a pouco ele começa a me cobrar direitos autorais. Ele é alemão, mora em Souza há muitos anos e foi aos Estados Unidos tem uns 3 anos, né? Passou uns dias lá com a esposa. Aí ele foi numa igreja, aí chegou lá, só tinha latino no térreo, o culto era só para mexicano praticamente, né? Aí subiu esse culto dos americanos. Subiu. Aí só tinha asiático no primeiro andar. O culto dos americanos. E lotado, dos latinos, dos asiáticos. Aí ele subiu numa salinha assim, tamanho dessa aqui, umas 30 pessoas, uns americanos lá. Disse, mas a questão não foi essa. A questão é que o pastor que estava pregando estava com uma revólver na cintura. Isso ele me contando, né? Aí os alemães são bem desarmamentistas, tá? O pressuposto é outro. Nos Estados Unidos o pressuposto é a liberdade, né? Eu tenho liberdade de ter o que eu quiser. Aí terminou o culto, ele conversou com o pastor lá. Aí disse, nós somos alemães, missionários no Brasil e tal. Aí falaram, disse, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor, por que o senhor vem para a igreja, vem pregar armado? Disse. A resposta do pastor foi, porque eu moro num país livre e eu tenho o direito de possuir o que eu quiser. Lá é um estado que não sei qual foi o estado, né? Enfim. Mas era um mínimo curioso, né? Deve ter sido, né? Deve ter sido. Bem, vamos ver esse texto. Lucas 18, do 9 ao 14. Alguém leia, por favor, esta passagem aí. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, o fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou por ter no sonho com os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e no dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, para possuir será exaltado. Ok. Tem muitas questões interessantes aí, próprias da cultura da época, nesta oração, né? Nesta parábola que Jesus contou. Primeiro é que os personagens escolhidos por Jesus, na maioria das parábolas, são personagens que irritavam os ouvintes, tá? O fariseu era um doutor da lei, era alguém que tinha um diploma de teologia, era um professor do seminário, um pastor renomado da época, vamos dizer assim. E o publicano era mais ou menos o equivalente de um político que está na Lava Jato hoje em dia, odiado por todos. O publicano era aquele cobrador de impostos, né? Alguns chamam de republicano, mas não era publicano. Isso é outra história. Ele era um judeu que cobrava impostos do seu povo para Roma, para o Império Romano, e ele cobrava quantas vezes ele quisesse. Geralmente era alguém desonesto, tá? Então era alguém odiado. Jesus escolhe esses personagens sempre de propósito, sempre são pessoas que são personagens que deixam os ouvintes irritados, tá bom? Que conversa, o fariseu era um nojento da história, né? Usando a palavra grega que nós usamos terça-feira, nojento, né? E o publicano é que é o bonzinho que Deus aceita. Outra questão é que no verso 10 diz que eles subiram para o templo, subiram ao templo. Jerusalém e o templo que era em Jerusalém nunca são tidos como embaixo ou abaixo, tá? Então na escritura ninguém desce para Jerusalém, mesmo que esteja bem ao norte de Israel, né? Alguém lá em Dan, lá em Betel, lá no extremo norte de Israel,
Quando ele vai para Jerusalém, ele sobe. Não, mesmo que alguém esteja no norte, Jerusalém fica bem mais ao sul, né? Ele não desce para Jerusalém, ele sobe. Exato. Porque Jerusalém, não é que a topografia de Jerusalém seja mais alta do que... É uma topografia alta, realmente. É uma cidade que tem uma... em relação ao nível do mar, é um pouco alto. Mas não é por isso. É porque na Bíblia Jerusalém é a cidade de Deus. E o templo é o lugar de encontrar-se com Deus. Por isso é um lugar elevado. Por isso que as pessoas dizem que subiu ao templo, o próprio Jesus diz isso, ou subiu para Jerusalém. Tá bom? Então, é outro fator aí cultural. Bem, o fariseu, como era que ele orava? Ele orava de pé, consigo mesmo. Ou seja, ele não orava para Deus, ele orava para o seu próprio ego, as palavras que ele falava. Ó Deus, mas ele pouco estava pensando em Deus, ou nada, né? Graças te dou, porque não sou... Não é pelas bênçãos que recebeu. Ele também não agradece a Deus por quem Deus é, ou pelo que Deus faz na vida dele, mas por quem ele julga ser. Graças te dou, porque não sou. Aí ele compara-se e se julga superior aos outros, como os outros homens. E quem são os outros homens? Como eles são? Eles são ladrões, injustos, adúlteros. Nem sou como este publicano. A oração dele não é um momento de comunhão com Deus, não é um recurso, vamos dizer assim, um momento de pedir misericórdia a Deus, de pedir perdão, de pedir algo a Deus, de louvar a Deus, não. É de louvar a si próprio em relação aos outros, que ele julga serem inferiores. Todos. Não sou como os outros homens, porque todos os outros são ladrões, injustos, adúlteros, e nem sou, a ideia, nem sou assim podre e sujo como este publicano aqui. Aí ele vai dizer mais o que ele faz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E lá no meu carro eu boto um adesivo assim bem grande: o segredo é ser dizimista. Não tem aqui não, mas tem no manuscrito que eu tenho lá em casa, diz isso, sabe? Variante textual. Eu recebo as coisas que tenho, eu tenho o que tenho, porque eu sou um bom crente. Neste país, igual lugar melhor não há. Em relação a Brasília, né? Renato Russo falou, mas aqui era em relação a ele mesmo. Eu sim, eu sou uma pessoa de jejum. E quando eu jejuo, todo mundo sabe. É interessante que ele ora em pé, esse camarada, né? Para aparecer. Os fariseus tinham este costume. Eles tinham orações, eles tinham esse costume de dizer, de orar várias vezes ao dia. Então tinha as horas próprias de oração. Então o fariseu programava o seu dia, tinha agenda diária, para que quando desse a hora da oração eles estivessem em público. Então estou por aqui, estou aqui, já chegou a minha hora de oração, eu tenho que orar, vou orar aqui mesmo. Orava onde? Nas praças, nos lugares públicos, nas casas das viúvas, fazendo longas orações para almoçar ou jantar lá, tipo os mormons fazem hoje, né? E muitos crentes também, infelizmente, né? Então ele quer chamar a atenção para si. Como será que há alguma semelhança entre nós e este fariseu hoje em dia? Será que a gente nunca quer chamar a atenção, ou será que a gente nunca quer chamar a atenção para nós? Pelos nossos diplomas, pelo que a gente é, em relação aos demais. Eu não sou como esse novo convertido que não sabe nada da Bíblia. Ele usou as armas que tinha. E quais são as armas que nós temos, né? Obrigado porque eu sou dizimista, esse camarada é um miserável, eu tenho carro, ele anda de ônibus. Sei lá, estou supondo aqui. Deus é quem sabe, né? Se é que há. Também não estou dizendo que há, não. Cada um fala por si, né? Eu falo por mim. Aí Jesus fala do publicano, mas o publicano, que era um cara odiado, um cara geralmente desonesto, a classe dele era uma classe desonesta, desacreditada, não estava atrelado à lei, não estava atrelado à sinagoga, nem ao templo, nada disso, estava atrelado
Era como se fossem traidores. A irmã pode trazer uma água depois para mim? Se quiser levar, obrigado. Obrigado. Ok. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu. Não tinha coragem de encarar Deus, vamos dizer assim. Sabia que era culpado, né? Mas lamentava-se profundamente. Aqui tem uma nota de rodapé, verso 13. Batia no peito. É o sinal de lamentar profundamente, né? Dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Ou tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ou ser propício a mim. Tem tradução que diz ser propício, né? Alguns teólogos acreditam que a palavra propício vem do propiciatório, sabe? A tampa da arca era chamada de propiciatório. Era como se o publicano estivesse dizendo assim: lembre-se de mim, Senhor, por meio da tua aliança que fizeste com o teu povo. Algo intrínseco, assim, sabe? Algo não velado, não explícito, mas implícito, eu quis dizer implícito, eu disse intrínseco, mas é implícito, tá? Então talvez seja, não sei. Fato é que ele tem culpa no cartório e ele sabe disso, ele confessa a Deus, ele pede misericórdia a Deus. Essa oração que agrada a Deus. Não é falar muito, tá? Digo-vos que este desceu justificado para casa, o publicano, né? E não o outro, pois todo que se exaltar, que é a ideia na presença de Deus, né? Todo que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Não há outro lugar melhor para nós nos humilharmos do que na presença de Deus, tá? Não há. Eu dou aula numa turma lá numa igreja no Valentina, e é interessante que só sou eu o professor, né? Não tem como ser o professor homenageado, não faz o menor sentido, né? E a turma decidiu lá homenagear, que vai ter a formatura agora, um ano de curso, lá na igreja de Alexandre. Ele disse que é muito seu amigo, Alexandre. Longe que só, a gota serena. A turma vai homenagear lá a zeladora da igreja. O nome da turma vai ser o nome da zeladora da igreja, né? Achei bacana demais, muito bacana, né? Vai ser o nome dela lá, e é o nome que vai estar lá na placa: turma fulana de tal, tá? Meu Deus, ela não tem recursos acadêmicos para que sejam lembrados assim por uma formatura, mas é assim que Deus faz. Ela ficou feliz demais. A gente nunca chegou lá para a sala, não está muito cheirosa, tudo limpinho, cafezinho pronto, que às vezes ela faz, às vezes a gente mesmo faz, às vezes ela faz. Nada mais justo, né? Humanamente falando. Ok, então esta parábola, obrigado, vou usar. Ilustra bem o espírito de todo o evangelho. Jesus sempre pega esse tipo de personagem que irrita os ouvintes, tá bom? Vamos seguir? Alguma questão? Diga aí, meu irmão. Diga. No versículo 11 ele estava em pé, e aí fala como na tua tradução? De pé. Então ele orava como? Ele orava Consigo mesmo? sim. Aqui fala que ele orava no íntimo. Mas quer dizer que ele orava, ele não falava, ele orava. É interessante. Aqui não dá para perceber aqui não, só na sua tradução. Mas deve ser isso mesmo. Porque eu fiquei pensando, para ele, então pior ainda, cara. Pior ainda, orava no coração dessa forma. Pior ainda, se fosse publicamente, talvez não seja essa tradução até correta. Não, mas a ideia deve ser isso mesmo. Consigo mesmo, deve ser isso mesmo. Orava para ele, para o coração. Orava no coração orgulhoso. Um coração orgulhoso. São 151. Oração humilde, É. uma oferta. Verdade.
Ok, obrigado. Mais alguém? Mais parábolas que o Evangelho tem. Parábola das 10 minas. As 10 minas não são 10 meninas não, tá? São 10 meninas. Tem as 10 minas, depois Paulo vai escrever para os Coríntios, né? Vai Coríntios. Os agricultores maus, aqueles que Deus plantou uma vinha, a vinha do Senhor é lá desde Isaías 5, né? E foi cuidando, mandou servos, as pessoas foram desprezando, até que ele mandou um filho, né? Aí ele disse, agora vamos matar esse cara, né? Mais parábola, figueira e árvores. Ok. Posso passar? O Evangelho Resgate falou das mulheres. Muitas mulheres são mencionadas aqui. Maria, Isabel, Ana. Essa aqui não é a avó de Jesus não, tá? Essa aqui é outra Ana. Essa é a sacerdotisa. A profetisa, melhor dizendo. A sogra de Pedro, a viúva de Naim, a pecadora que ungiu os pés do Senhor, mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, a filha de Jairo, deixa eu ver mais. Marta e Maria, uma mulher curada no sábado, tem 10 dracmas, a mulher que clama ao juiz, a oferta da viúva pobre, e são testemunhas da ressurreição. Ok, veja só. Para cada personagem masculino, praticamente, Lucas coloca um personagem feminino. Esse é o único evangelho que faz isso. Os outros falam aqui a palavra mulher, mas Lucas é o que mais fala sobre isso. Havia uma oração em Israel nessa época, e muitos rabinos oravam, muitos faziam isso também, que dizia assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou gentil, cachorro nem mulher. Então, logo para começar o dia, muitos homens faziam isso. Oravam assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou gentil, cachorro nem mulher. Para eles estava no mesmo pacote. As mulheres não podiam estudar nessa época. As mulheres não tinham o testemunho válido, tá? Ninguém aceitava juridicamente o testemunho de uma mulher. E Jesus resgata o valor das mulheres, né? Sobretudo nesse evangelho aqui, tá bom? É interessante sobre essa questão da guerra dos sexos, algumas questões que a gente, enquanto teólogos, não devemos participar. É claro que aqui e acolá, no café, com amigos ou com amigas, tá? A gente faz uma brincadeira ou outra, contanto que não falte com respeito, né? Porque Deus criou tanto o homem como a mulher a sua imagem e semelhança. Embora Paulo vá dizer que a mulher é a imagem do homem, o contexto ali é outro, tá bom? Os dois são portadores de dignidade, tanto o macho como a fêmea, porque foram criados à imagem do Senhor. Mas algumas brincadeiras não podem ser feitas jamais, porque envolvem o nome do Senhor. E brincadeiras que envolvem o nome do Senhor são blasfemas, né? São blasfemas. Eu vou explicar. Por exemplo, muitas pessoas gostam daquele pastor chamado Cláudio Duarte, e na verdade eu acredito que muitas das brincadeiras que ele faz são blasfemas. Talvez ele não tenha se atentado para isso, mas não condiz com o ministro do Evangelho fazer o tipo de brincadeiras que ele faz. Com ninguém, nenhum crente. Tipo de brincadeira que diga assim: Deus criou o viés machista, né? Deus criou a mulher por último para ela não dar pitaco. Foi por isso que Deus criou a mulher por último? Isso é uma brincadeira com o nome do Senhor que não é verdade. Viés feminista. Deus criou a mulher por último porque primeiro ele faz um rascunho, depois é que ele faz o que é perfeito. Deus faz alguma coisa imperfeita? São brincadeiras que blasfemam do nome do Senhor. A gente não deveria nem rir com esse tipo de coisa. Não, como é? Deus fez o quê? Deus não faz nada imperfeito, tá? Esse tipo de coisa. Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Foi por isso, gente? Brincadeira com o tipo de Jesus, o nome de Jesus. Pois é, graças a Deus, né? Então, são brincadeiras com o nome do Senhor que são impróprias, são proibidas na Escritura, né? Não tomarás o nome do Senhor em vão. Isso é tomar o nome de Deus em vão também, tá? E é pior ainda, na minha opinião. É pior ainda. Determinadas brincadeiras que eu vejo por aqui, até mesmo aqui nos corredores do seminário, eu não permito na minha aula. Não permito.
gente imitando o outro falando em línguas. Não, lá fora, na minha aula eu não permito. Eu já fiz muito isso, já fiz, mas me arrependo. Ora, se é um dom do Espírito, nós estamos brincando com a nossa própria fé. Ah não, mas eu não acredito. Então o problema é seu, mas tem gente que acredita. Tá? Determinadas coisas a gente não deveria brincar com a nossa própria fé. Vocês sabiam que os muçulmanos nem grifam o Alcorão? Eles nem grifam. Se eles estiverem levando o Alcorão, eu não vejo problema não, tá? Em grifar a Bíblia não. A minha Bíblia é toda riscada. Eu acho que tem mais que riscar e usar mesmo. Por trás, acho que foi o Spurgeon que disse, mas é de um autor desconhecido. Por trás de uma Bíblia velha sempre existe alguém novo, né? Por trás de uma Bíblia gasta, usada e tal. Mas os muçulmanos são o seguinte: se eles estão com o Alcorão, então você quer que seja o Alcorão, eles estão com mais uns 3 livros na mão, o Alcorão é sempre que vem em cima. Eles não colocam nem em segundo lugar, nem em último lugar, sempre vem em cima. Para isso faz sentido. Para a gente não tem a menor importância isso, mas eu só estou falando em termos de brincar com a sua própria fé, tá? Até Rui Barbosa, né, o baixinho lá da Bahia, diz que se a Bíblia é colocada como o primeiro dos livros numa pilha, ela é a base da sabedoria. Se ela é colocada no meio dos livros, é porque ela é a coluna que sustenta todo o conhecimento humano. Se ela é colocada por cima, é porque todas as outras coisas estão abaixo dela, tá? Então tanto faz. A Bíblia sempre é a palavra de Deus, mas determinadas coisas nós não deveríamos brincar, tá bom? Bem, essa questão das mulheres é uma dessas coisas que a gente não pode brincar de maneira alguma, tá? Deus usa homens e usa mulheres. Como ele usa, se vai ser ordenada pastora ou não, isso é outra história. É outra história. Eu tenho muitos amigos que não acreditam na ordenação feminina, pastoral feminina, por motivos teológicos, mas alguns outros não acreditam por motivos machistas realmente. Aí pudera, né? Aí pudera, tá? Deus capacita quem Ele quer, tá bom? Vamos lá. Então Jesus fala no Evangelho, fala sobre Maria, a mãe do Senhor, Isabel, né? Isabel, que teve seu filho também cheio do Espírito desde o ventre, quando Maria foi visitá-lo. Ana, que pegou Jesus nos braços, né? Estava lá orando, esperando o Salvador também. A sogra de Pedro, que foi curada pelo Senhor. O texto diz que ela foi curada de uma febre. Febre não é doença, hoje em dia a gente sabe. Mas essa era a forma de falar as coisas naquela época, tá? Tal como lá em Levítico 11, tem uma lista de animais que são proibidos, né, na lei, e diz que lá o morcego está como ave, tá? Porque tudo que voa para eles naquela época é ave, gente. Hoje em dia que a gente define morcego como mamífero, tá bom? Mas morcego lá é ave, porque o que voa lá é ave. E tem outro animal que está na categoria errada lá. Na categoria errada, conforme nós catalogamos hoje em dia. No contexto lá estava tudo correto. Por exemplo, Jonas foi engolido por um grande peixe. Na nossa Bíblia diz grande peixe. Geralmente a gente entende logo que é uma baleia. Se a gente parar para pensar um pouco, hoje em dia a baleia não é categorizada como um peixe, mas como o quê? Mamífero. Mas naquela época o que estava no mar era peixe, filho. O peixe era crustáceo. Deve ter sido uma baleia? Talvez até não, né? Porque a garganta das baleias é fininha, dificilmente passa no ser humano. A baleia se alimenta de peixes pequenos, por incrível que pareça, né? Pode ter sido uma baleia também, pode ter sido. Pois é. Ou poderia ser um animal, um peixe que não existe mais hoje em dia, ou que existe. Vai mudar alguma coisa na história? Vai mudar o propósito? Tá? Não vai. A viúva de Naim, é interessante Jesus ter ressuscitado o filho dela, porque as mulheres, o marido e os filhos eram o sustento das mulheres. Elas não tinham condição de trabalhar fora. Então, quando a mulher era rica, era porque o marido era rico, tá? Elas não sabiam ler, elas não aprendiam alguma profissão, elas só aprendiam a ser donas de casa. Então, esse marido dela havia morrido e fazia pouco tempo, pelos poucos anos, porque o texto diz que o filho dela era jovem. Se era jovem, obviamente não fazia muito tempo que o marido tinha morrido. O filho era o sustento dela, e disse que era o filho único.
morrendo ele, ela ia morrer de fome, provavelmente. Entendeu? Não foi só o fato de receber um filho, que eu já acho que, na minha experiência de ter 0 filhos, tá? Eu já acho que é demais receber um filho. Você tem filho? Tá. Sara tem 2 meninas, né? Levi tem 1, filhos. Né? Já recebeu um filho que morreu, já deve ser. Você tem filho ainda não, né? Uma vez eu estava dando uma aula, eu disse assim, vou fazer 4 anos de casado, então faz mais de ano, né? Mas eu não tenho filhos ainda. Aí o irmão disse, não aprender a fazer ainda, vamos orar para Deus dar sabedoria. Que nojento, né? Rapaz, não falei nada com ele porque eu sou um casado. Mas vamos lá. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. É interessante esse texto, porque geralmente a gente imagina como Jesus sentado numa mesa, aliás, numa cadeira, assim, com as pernas debaixo da mesa, porque assim são nossas mesas hoje em dia, não é? Mas as mesas que eles comiam naquela época não eram assim, nem era sentado, era quase deitado que eles comiam. Acho que é mais fácil, né? Porque aí terminou, o cara não tem que levantar para a cama, né? Lá mesmo o cara... Lembra aquele episódio de Chaves, né? O que é que se deve fazer com alguém que sente dor no coração, dor no peito? Deita no chão. Para quê? Para facilitar botar no caixão, lembra? Então vejam só, as pessoas comiam deitadas, reclinadas, né? O texto diz que eles reclinavam a mesa. Não é que eles sentavam e faziam assim na mesa, é que eles colocavam, estava a mesa, era como se fosse um centro, aquele centro com o nosso dedão lá na casa da nossa avó, na sala, no meio da sala não serve para nada, nem para botar os pés, que eu acho que é de vidro, né? Aqui está a comida, tá? E aqui estão as pessoas reclinadas à mesa com os pés para fora da mesa. Elas ficavam assim. A Juventus não me paga para isso não, mas eu vou fazer, tá? Elas ficavam assim, reclinadas assim. O braço direito servia de apoio, tá? Então todos ficavam vendo a nuca um do outro assim. E a mão esquerda servia para comer. Agora olha para mim. Escuta. Assim foi que não pôde reclinar a cabeça no peito de Jesus. Senhor, serei eu. Ok? Não foi. De vez em quando eu estou olhando assim, eu passo no quarto. Alô, menino, isso aqui. Não foi assim que João reclinou a cabeça no peito de Jesus, ó. Não foi assim, ó. Não foi. Então, primeiro, aquela foto da ceia. Primeiro, porque está todo mundo de um lado da mesa, porque ia tirar uma foto. Entendeu? E aquilo ali não faz o menor sentido. Então, uma mulher tem o que eu odeio, aquele papo bem famoso, né? Não sei se é do que é, né? A ceia, né? É, da ceia. É atribuída a Leonardo da Vinci, mas é de autor desconhecido, na verdade. De 12, eu acho que tem 3 mulheres. Tem duas. Tem 3. Tu contou mais uma? 3 mulheres. Porque na casa do meu também é assim. 3 mulheres dos 12 apóstolos, 3 apóstolos. A orientação são todos diplomatistas. Eles são todos diplomatistas. No contexto atual. Somente. Hoje, se eu prendo o Discovery, alguns sinais, quando eles entraram nos canais de comida, os pequenos lá, o pessoal que vive no exército, tem as áreas, eles conversam lá. Ok? Então nós estamos vendo um texto, uma cultura que é nossa. Diga, meu irmão. Tá bom? Então veja só. Com os pés para fora da mesa. Não, essa é a cultura deles, não é a nossa, né? A nossa cultura é comer na frente da TV, né? Tem coisa melhor? Não tem. Quando eu era criancinha, pequena ainda, minha mãe ainda dizia, não, vai comer na mesa. A mordida. Depois ela disse, deixa pra lá. Que besteira.
Sabe que a televisão engorda 5 quilos, né? De quem está dentro da televisão, e 10 de quem está lá de fora, né? Veja só, assim com os pés para fora, essa mulher pôde chegar e derramar perfume nos pés de Jesus. Ela era uma pecadora, quer dizer que era uma mulher de moral duvidosa. Se ela entra debaixo da mesa, ia ficar um negócio muito complicado lá, ia ser muito constrangedor, entendeu? Já foi meio esquisito, porque qual é o costume? Não se deve colocar perfume quando se vai à mesa. Você está comendo, você está com aquele cheiro forte de perfume, coisa chata. Foi assim que aconteceu, viu? Estavam comendo lá, aí ela chega, derrama perfume nos pés de Jesus, começa a passar perfume nos pés dele, depois devia ter um cabelão, com certeza, né? Depois começa a secar com o cabelo, coisa esdrúxula, né? E Jesus o que é que fez? Continuou jantando, filho. Nada tirava a fome do mestre. Aliás, vocês sabem que quase todas as vezes que Jesus aparece na ressurreição, ele está fazendo o quê? Comendo. Olha, Jesus não se aperreava. Nada tirou a fome nem o sono dele. Tranquilidade. Esse negócio de não dormir essa noite, só for orar. Ele só ficava sem dormir se fosse para orar. Ficasse dormindo com insônia, não, tá fora. Eu me perdi. Você disse que João não costuma que era. Quando João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Sim. Não foi assim, sentado numa cadeira assim. Foi deitado. Ali comendo na mesa e tal. E fez assim para trás. Estava no peito de Jesus já, a nuca dele. Ok? Agora, veja só. Se dois homens fossem fazer isso hoje. Não, mas a gente não faz. A gente faz isso aqui. Sim. Os homens, aí não se abraçam, se beijam. Só que ela tinha 13 homens. A gente faz, a gente não se abraça, não se beija. Mas aí fora, né? Se fizer isso. Não, mas entregas também se beijam. Entregas Mas o parece que é cultural. São Paulino A gente aqui. se abraça assim, às vezes até dá um beijo. Não, a gente faz isso, né? Você só vê que tem que pegou as barrigas. Não, mas entregas também fazem. Faz parte também. Depende da cultura. Não é no Brasil, não. Faz, mais latino, mais faz. E o país da Europa que faz é na Itália. Os italianos se beijam. Aqui na Paraíba do A gente se beija também, não muda. sem ser cristão, sem Só que não faz economia, mas tem muitos que beijam. Mas vai ser era comum, tá? Judas beija Jesus, né? Também. Era comum. Mas na eles andam de mão dada, Ainda. então não pode o outro também. Senta no colo do outro, já é demais. Já é demais. Como assim? Por que você não... Gente, vamos lá. Os melhores, quando somos melhores amigos, né? Mas senta no colo do outro por quê? Porque quer. Não tem cadeira, não? É hora de mostrar um carinho, né? Era descentrado, já é mais forte. E as mulheres não param da cena, né? É assim, Dedinho assim? Obstrução. Bem, vamos voltar para a Bíblia. Nos países africanos, os homens andam de mãos dadas também. E eles dizem que não há, por exemplo, em Guiné-Bissau, dados de homossexuais. Isso não existe. Claro que deve existir, né? Deve ser bem escondido. Só que é muito escondido. Mas é mais fácil esconder assim, já que é normal andar de mãos dadas. Tanto que muitos homens casados, porque o que importa é ele casar e ter filhos, o que ele faz. Então, e também por eles terem isso na cultura, por poder se expressar desse jeito. É mais fácil, né? E tudo lá, né? Se eu não me fala, irmã, né? Principalmente isso aí. Se eu for lá no lugar deles, eu não me aculturo nunca. Um amigo brasileiro um dia lá na Índia fez amizade com um
eles estavam bem próximos. E aí o amigo indiano no meio da rua andando pegou a mão dele, pegou pra pegar o dedinho dele assim, né? Aí ele disse assim, deixa eu falar. Aí foi andando meio que assim na frente, aí o amigo indiano veio de novo, pegou no dedinho dele, ele todo sem graça, não sabia o que fazer, ele só né? Se me pegava ou não pegava na mão. Aí faz igual aquele vídeo do papo, olha a música. Mas não é, né? Até que ele não tem o que fazer, né, bicho? Vocês sabem o que eles estão falando? Hã? Exatamente. O Trump não foi lá? Aí fizeram a montagem, botaram a mágica do Trump lá do outro assim, aí depois um foco e o Trump chega e aparece na mão do pau. Aí eu falo, mas é outra mão, mostrou isso aí, outra roupa dos caras, tal, mas parece mesmo. Porque quando a mulher não gosta muito dela mostrar ele, e ele às vezes quer pegar na mão dela e ela tirou onda, fez assim e tal, né? Aí fizeram tirando onda, ó. O Trump querendo pegar na mão do palco, porque Melania não pega na mão do Trump. Deve ser indiano. Hã? Deve ser indiano, então. É o cara do Dedê, né? Vamos lá. Se fosse aqui, o pessoal ia dizer, seja homem, rapaz. Vamos lá. Bem, vamos ver aqui no capítulo 8 de Lucas. Gente, não dê liberdade aí, mas não, porque ele conversa demais, viu? Lucas 8. Nossa. Hoje faltou foi gente, né, meu? Faltou Valber, Aninha. Giovanni desistiu. Não, ele está correndo um projeto lá. Tá, faltou quem mais? Suelen. Eu fui chamada também. Não, vou fazer já já. Tem que fazer. Hã? Ah, tem que fazer. Vamos lá, senhores. Vocês que estão planejando ser amigos na Índia, melhor parar com isso, viu? Depois dessas coisas, Jesus, Lucas 8. E eu mais Corinthians, não dá para mim não. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 o acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. Então essas mulheres sustentavam o ministério de Jesus, tá? Sustentavam o ministério dele, os serviam com os seus bens. Agora você imagina o que eram, são 13 homens comendo diariamente, 13 homens almoçando, 13 homens jantando, tomando café. Deviam comer tipo o Lucas. Eu sei pelo tamanho. O meu irmão, eu tenho um irmão que tem 21 anos, ele come uma vez só por dia. Da hora que se levanta, a hora que vai dormir. É uma vez só. Tá? Deve ser assim. Então, era muito dinheiro. De onde vem o dinheiro para o ministério de Jesus, né? Cada um havia abandonado sua empresa, eles não ganhavam dinheiro com direitos autorais, até porque se ganhasse não dava para nada. Porque só esse relato do sustento do ministério de Jesus, e os evangelhos aí também. Diretamente não, eu não estou lembrado. Pode ter alguma coisa indiretamente, de receber alguma oferta, mas que eu estou lembrado, esse aqui é o direto. Não sei se alguém lembra. Eu acho que não tem não. Só do peixe, né? Ele multiplicou o pão, né? 2 vezes, pães e peixe 2 vezes, mas não foi só para ele. Mas em João 4, os discípulos vão comprar comida, né? Eles têm dinheiro.
tem um tesoureiro, então tem dinheiro, né? Não necessariamente muito, porque as igrejas pequenas também têm tesoureiro, né? Agora, será que ele só, assim, será que ele pescava? Não, pesca não. Ah, então eles Compravam. Eles não pescavam porque Jesus proibiu eles de pescarem. Tanto... mas eu acho que não foi a proibição de pescar para o seu pessoal. Escute. Só tem um caso de pescaria desse aí que ele fala, que é para pagar o imposto. Aí Jesus manda Pedro pescar um peixe lá, aí tem uma moeda na boca do peixe. Em João 20, quando eles estão pescando, Jesus os repreende de maneira indireta. Em João 20, Jesus aparece, eles estão pescando, aí Pedro está ou de cueca ou nu, deve ser de cueca, tá? O texto diz que está desnudo, mas a palavra pode ser traduzida como assim, de roupa íntima, tá? Aí eram 7 apóstolos que estavam lá, os 7 haviam sido pescadores, o texto diz, 20 ou 21, é 21, tá? Aí, João 21. Aí eles vêm para a terra, Jesus pergunta, tem alguma coisa aí para comer? Quando eles chegam na terra, Jesus já tem pão pronto e está assando peixe. Foi uma repreensão. E se a vocês que não eram mais para pescar? Se a vocês que não eram mais para cuidar disso, eu que estou cuidando de vocês. Tá? Eu tenho aqui a comida da terra, é o pão e a comida do mar. Eu domino sobre tudo, porque é o peixe, eu domino sobre tudo. Então por isso eu acredito que eles não devem ter feito isso não. Até porque não tinha tempo, né? Mas será que esse cara aí andava duro? Que o quê? Andava duro? Andava Sem dinheiro. Não andava nada. Hã? Tô falando, cada um, pessoalmente. Não, agora eles não têm mais o dinheiro de um só, é o dinheiro de... Não, porque na hora que Jesus manda uma coisa, fala, não leve dinheiro. Sim, Fala pessoalmente, né? sim. São os 12 ali ou são os 70? Aí quando os dois, tu manda 70, né? O contrário, manda logo 70. Depois é que é os 12. É porque, tá certo, no Evangelho de Mateus é 12. É, ele manda, não. Os 70 ele diz para não levar dinheiro. Os 12, em Lucas 22 ou 23, ele leve agora. Porque agora vai acabar a presença de Jesus entre eles. Jesus vai subir para o céu. Mas pode ser também que encontre esse outro discípulo fora dos que podia ajudar financeiramente também. Com certeza, deveria ter isso. Não, manda 12. Os 12 sem dinheiro. E fala do João 9, Mateus 10, 9, não leve nem ouro, nem prata, nem cobre, nem cinza. Aí está escrito, Jesus envia 12. Chama seus 12 discípulos, 12 convidados. Não sei explicar. Mas devia ter dinheiro, alguma coisa aí. Agora, trabalhar, eles não trabalhavam mais. Sim, eu acredito que não trabalham mais, não. Cobre, né? É porque também, quando ele vai multiplicar os tamanhos do peixe, nem peixe os caras têm, né? É um menino que tinha peixe. É mesmo isso? É mesmo. É. Tinha tentado para isso não. Ok. Bem, tem a filha de Jairo também. Mais mulheres, Marta e Maria, uma mulher curada no sábado, nós já vimos isso aqui. Por fim, elas são testemunhas da ressurreição, tá? Por que Jesus aparece logo para as mulheres na ressurreição? Para resgatar o valor das mulheres. Ele quer que elas sejam testemunhas primeiro, tá? Ah, mas é porque elas estavam lá. E será que Jesus não controla todas as coisas? Ele não é soberano? Elas estavam lá por coincidência? De maneira alguma, tá? Aquele pastor adventista também fala que por ter sido primeiras mulheres tem uma comprovação de uma velocidade histórica. Então ele utiliza a questão das mulheres e dos fatos sequentes, né, da ressurreição. Muito interessante esse livro. É o Rodrigo Silva? Rodrigo Silva. Bacana, é verdade. A credibilidade dele. Isso. Na verdade, não é É isso aí. uma quebra É. Não é resgatar, não, realmente. Não, é verdade. Ok, Jesus usa heróis improváveis nas suas parábolas neste evangelho. Mulheres, um pecador que volta para a casa do pai. Esse cara tem desejado a morte do pai. Me dê logo minha herança aí, vou esperar o senhor morrer não. Um publicano, os pobres, né?
São pessoas odiadas pela sociedade da época lá, e há pessoas odiadas na nossa sociedade hoje também, tá? A gente precisa ter cuidado com isso. Viúva também, deve ter mais. Não tem. Fala pra ele, pega um peixe, 153. Ah, meu amigo, 13 homens ali, eram 8 pelo menos. Ou comeram um bocado, o resto deve ter levado para casa, né? Alguns teólogos dizem que 153 era o número de nações prováveis que os judeus acreditavam que existiam na época. E aí seria uma tipologia de que Jesus deve alcançar, o Evangelho deve alcançar todas as nações. Tá? Tinha-se essa crença também. Porque é um número tão exato, e não é Mateus que está dizendo. Mateus é que é especialista em números, não é João. Por que ele diz o número exato? Provavelmente para refletir essa crença da época. Bem, eu vou passar um trabalho para vocês. Estava só esperando o Levi sair para poder passar. Tá? Deixa eu escrever aqui, é melhor, tá? Ô professor, Senhora. um pouquinho na aula, essa história aí que está vindo navios, muçulmanos, aqui do Brasil, isso procede realmente? Já faz tempo, né? Navio eu não sei, mas eles estão chegando em avião. Você ouviu o áudio do Mário Malta falando? Não vi. Mole? Aí eu achei muito bonito, cara. É. Ele é relevante, lógico. Eu já recebi falando esse áudio. Eu não vi, me explica aí, me coloquem a par da questão, por favor. Diga aí, Jaqueline. Não, ele falando, né, o Mário Malta, falando do ponto negativo espiritual, né, espiritualmente falando, a parte política, a vida dos muçulmanos para cá. Já estão aqui, né? Olha. Mas aí está vindo, são muitos. Aí a gente tem que também analisar a questão humanitária, gente. Essas pessoas, muitos deles realmente estão vindo por condição de sobrevivência. Né? E sem contar que eu acho que ele tem que ser uma visão mundial dessa questão, né? Porque o muçulmano, como todo mundo já sabe, é um grupo fortíssimo. Essa parte aqui é muçulmano. Essa questão de existência de Deus, outra parte é uma pessoa. Demais, né? Olha, muito complicada essa questão, viu? Porque realmente tem essa questão humanitária. Você viu o documentário do sofrimento desse povo naquela aldeia, Mas eu fico pensando também, sabe? Por que eles não vão para os outros países muçulmanos, que são prósperos? Entendeu? Na realidade, a gente também tem um entendimento que tem que ser determinado algumas situações que são bíblicas. Essa questão não tem que acontecer e ela vai acontecer. A questão é que nós não podemos estar enquadrados dentro desse coração maldoso. A gente tem que ter sempre uma perspectiva cristã. Sim. Como é que Cristo agiria em relação a outras? Eis o trabalho, tá? Ele abordou, assim, eu entendi o que ele está querendo dizer, só que ele generalizou, ele colocou que todos os outros, pode preparar, grava o que eu estou falando hoje, ele fala, grava o que eu estou falando hoje, os seus filhos, mulheres, vão ver isso, talvez vocês vão ser estuprados, mulheres sendo estupradas, não sei o Não, quê. isso é o que está acontecendo na Europa. Isso é o que realmente. Isso acontece aqui no Brasil, não precisa Nós, ser ele fala, mas o que deve ser na França, né, acontecer aqui. Mas eu
dizer assim, isso acontece aqui todos os dias. Sim. E não precisa ter muçulmano para acontecer isso. Eu acho que essa questão aí é mais Não é que eu sou reavaliar a nossa posição da cristã. como é que vem uma política Vem uma religião totalmente em oposição a nós. e coisas Nós vão vamos viver nessa. É isso também. Nós não temos se posicionado apologeticamente. Sim, não, é muita coisa, né? Eis o trabalho. A hora das dúvidas é agora. De tirar as dúvidas é agora. Só um minuto, tá? Desculpem. Tudo está no céu, rapaz. Você não viu, não? Não precisava nem se arrepender. Na verdade, a gente está perdendo tempo aqui se preparando para pregar o evangelho. Vai todo mundo para o céu mesmo.